bom dia. É uma honra estar aqui no Recife, Pernambuco. Quero agradecer a gentileza do Drayton, através do LID, pelo convite. Através do Drayton, quero também cumprimentar toda a mesa, através do vice-governador, Raul Henri, que também já me trouxe aqui em Pernambuco algumas vezes para conversar. Quero agradecer a presença de todos. Vou tentar explicar os grandes desafios que estão colocados para o governo e de que forma nós estamos olhando para o futuro. Quero começar com a advertência falando o seguinte: a crise pelo qual o Brasil passa não é algo normal, é uma crise muito séria, é uma crise muito profunda, é uma crise que é a maior, enfim, desde a metade do século XX. Para os senhores terem uma ideia, a última vez que o Brasil teve 2 anos consecutivos de queda da produção, da queda do PIB que a gente fala, a última vez que isso ocorreu no Brasil foi na década de 30, em 1930 e 1931, quando o Brasil era uma economia cafeeira e que exportava café. A última vez, e o mundo todo naquela época estava em crise. Então, a última vez que o Brasil teve 2 anos seguidos de queda de PIB foi em 1930 e 1931. Nem mesmo na chamada década de 80, que foi denominada década perdida, o Brasil teve 2 anos seguidos de queda de PIB. Então, a crise pela qual o país passa é uma crise profunda, é uma recessão profunda que, novamente, é algo que não estava no nosso cotidiano desde a década de 30. O porquê de uma crise tão profunda? Qual é a causa? A causa é externa? A causa não é externa. O setor externo, claro, que ajudou a essa crise, mas ninguém pode culpar o mundo pela nossa crise, porque o mundo está crescendo. O mundo crescerá este ano perto de 3%. É bem diferente do mundo da década de 30 e 31, quando o Brasil estava em recessão, mas o mundo também estava em recessão. Hoje, o mundo não está em recessão, o mundo está crescendo a um ritmo menor do que cresceu na primeira década do século XXI, de 2000 a 2010, mas o mundo está crescendo. Quem não está crescendo são alguns poucos países, inclusive o Brasil. Dado isso, o porquê da crise? Primeiro, fazendo um pouco retrospecto histórico do que é a economia brasileira, mais ou menos ali na segunda metade do século XX, de 1950 até mais ou menos 1980, o Brasil foi um dos países do mundo que mais cresceu. O Brasil cresceu um ritmo muito elevado e no início dos anos 70, o Brasil teve um período que se chamou milagre econômico, quando a nossa taxa de crescimento se aproximou de quase 10% ao ano. Além do mais, naquela época, ali nos primeiros anos da década de 70, além de um crescimento muito forte, o Brasil, o país Brasil, tinha uma poupança muito elevada. O setor público era poupador. Isso na segunda metade dos anos 70, isso se perdeu nos anos 80. O Brasil demorou muito a reagir à crise, a gente entrou numa espiral inflacionária e uma espiral de baixo crescimento que nos levou, vocês se lembram bem, ao Plano Collor, que novamente não resolveu o problema. Nós tivemos o Plano Real e aí o país começou a fazer uma série de reformas. É interessante notar que, na verdade, que as reformas começaram mais ou menos ali na metade dos anos 80. Até 85, 86, o governo brasileiro, quando ele tinha dificuldade de conseguir dinheiro para financiar as suas despesas, o governo simplesmente mandava o Banco Central imprimir moeda. Como você ter uma máquina de imprimir moeda é algo muito, eu diria, tentador, o resultado disso foi um processo inflacionário crônico. Uma das primeiras reformas que foi feita na democratização do país foi criar o Tesouro Nacional e fechar essa conta que o governo brasileiro tinha no Banco do Brasil, que se chamava conta movimento. Isso foi o início do processo de reformas. Depois veio a abertura comercial, que começou já no final do governo Sarney, teve continuidade no governo Collor e nos governos posteriores. O Brasil se abriu mais para o resto do mundo. E depois teve uma sucessão de reformas, dentre as quais uma importante é a privatização. O que o cidadão espera de um governo, o que o cidadão espera de governo é que o governo seja eficiente e consiga ofertar, por exemplo, serviços de segurança pública, serviços de saúde, serviços de educação. Não interessa se eu estou comprando um telefone celular do setor público ou privado. E, na verdade, em geral, não é setor público que consegue ser eficiente
por exemplo, na oferta de serviço de telecomunicação. Ninguém vota em um presidente da República porque ele promete ampliar o serviço de telecomunicação ou então adotar o padrão mais moderno de telefone celular. Essas coisas têm que estar no setor privado e, corretamente, na década de 90, coisas que não tinham a ver diretamente com o setor público, que o setor privado poderia, de uma forma mais eficiente, explorar, foram passadas para o setor privado. E aí veio a privatização do setor de telecomunicações, energia, siderurgia, uma série de privatizações que levou com que esse país ficasse mais eficiente. Só que na segunda metade dos anos 90, a gente ainda tinha um problema muito sério, que era o desequilíbrio fiscal dos estados. Os estados, eles tinham também a sua máquina de fazer dinheiro, que se chamava Banco Estadual. Em geral, quem nomeava o presidente do Banco Estadual era um governador e, em geral, o presidente desses bancos estaduais não podia dizer não a uma demanda por empréstimo do governador. O desequilíbrio maior não ocorreu em nenhum estado do Nordeste. O desequilíbrio maior de bancos estaduais ocorreu no estado mais rico da federação, que foi São Paulo, com o Banespa. No primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, entre o primeiro e o segundo, foi feito um ajuste fiscal, os bancos estaduais foram fechados, foram privatizados, e os estados tinham uma dívida junto ao mercado, uma dívida muito cara, que essa dívida junto ao mercado foi trocada por uma dívida junto ao Tesouro Nacional, refinanciada a uns juros mais baixos por um prazo longo. Foi feito um ajuste fiscal que nos levou, em 2000, à Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco na responsabilidade de gestão pública. Isso foi mais ou menos, eu estou mostrando isso só para enfatizar algo. Quando a gente olha para a história do Brasil, de meados da década de 80 até mais ou menos 2006, 2008, foi um país que fez sucessivas reformas. Foi um país que fez sucessivas reformas e que essas reformas estavam se transformando no aumento do potencial de crescimento da economia e nos levando também ao país como um todo a melhorar seu bem-estar. No primeiro governo Lula, em 2003, a gente se lembra que a gente teve uma crise muito pequena em 2004. O Brasil já estava crescendo quase 6% ao ano, estava crescendo 5,6%. E mais ou menos de 2003 a 2010, o Brasil teve um crescimento muito próximo de 4% ao ano, por diversos motivos. Primeiro motivo é porque a gente veio de mais de uma década anterior ao governo Lula de sucessivas reformas. O primeiro governo Lula continuou a agenda de reformas. O primeiro governo Lula adotou uma política macroeconômica responsável, deu continuidade à política macroeconômica do governo anterior e continuou a agenda de reformas. Você teve reformas fundamentais, principalmente para o setor imobiliário, e outras reformas, como o crédito consignado, que aumentaram muito o crédito na economia, o que é uma coisa boa, porque, mais ou menos, em 2003, o crédito na economia brasileira era muito baixo, era 25% do PIB. Com as reformas que foram feitas, tanto no setor imobiliário, na parte de empréstimo consignado, tudo isso levou a um crescimento do crédito, a nova lei de falências, tudo isso levou a um crescimento do crédito que chegou a quase 55% do PIB, e hoje o crédito sobre PIB está em torno de 51% do PIB. Isso decorrente de reformas. A gente vinha caminhando no sentido correto. O Brasil teve um problema lá na virada de 2002 para 2003, teve. Em 2002, a taxa de juros chegou a ultrapassar 20% ao ano. Havia um grande medo do que seria um governo de esquerda no Brasil. Logo quando o governo Lula assumiu e teve continuidade a política macroeconômica, os juros começaram a trajetória de queda, e essa trajetória de queda foi até 2008, e redução de dívida pública. O Brasil, em 2008, tinha uma dívida pública, que é tudo que todo o setor público do Brasil deve ao mercado. Essa dívida pública, ela vinha caindo em 2008. Ela caiu, 2009 aumentou, caiu, mas há 3 anos atrás, final de 2013, a dívida pública bruta do Brasil era mais ou menos 51% do PIB. Não era algo anormal. Só que, o que aconteceu? Quer dizer, como é que esse país, que foi um país de reformas, ali de 85 a 2006, a gente passou 20 anos, 2 décadas fazendo reformas, a produtividade estava crescendo, quando o mundo ajudou, a economia brasileira respondeu rapidamente com um crescimento médio de 4%. O que mudou? O que mudou em toda essa história, apesar de todo esse progresso que vinha acontecendo? O que mudou foi que, em algum momento,
mais ou menos em meados de 2007, 2008, a gente quis reinventar a história. A gente quis fazer um puxadinho para o crescimento. Quando a gente olha a história de vários países do mundo que crescem, que se tornaram desenvolvidos, esses países se tornaram desenvolvidos seguindo um receituário muito claro. Claro que tem diferença entre países, mas, em geral, países que conseguem crescer durante muito tempo são países que têm transparência, são países que têm as suas contas públicas mais ou menos equilibradas, são países que não têm episódios de inflação muito alta, são países que investem muito em educação, são países que têm um ambiente de negócio propício à inovação, são países em que as pessoas universitárias ficam pensando em qual setor eles irão trabalhar, que tipo de inovação para o mercado eles poderão fazer e não qual será o próximo concurso público. Acontece que no Brasil, a partir de 2008 e 2009, eu não vou dizer por maldade, na verdade, normalmente erros de política econômica decorrem muitas vezes de bondades. O governo decidiu que queria dar muito estímulo à economia. Não há absolutamente nada de errado em dar estímulo à economia. Em 2009, com a crise mundial, nós tivemos uma crise de crédito e o governo reagiu corretamente, aumentando o empréstimo de banco público. Foi uma política correta. Só que essa política que deveria ter sido temporária, restrita a 2009, quando a economia brasileira voltou a crescer em 2010, essa política, ao invés dela ter sido descontinuada, o governo aumentou ainda mais essa política. Havia um programa que se chamava Programa de Sustentação do Investimento. Esse programa ele foi lançado em 2009, novamente, um programa bom, um programa correto, que falava o seguinte: até 44 bilhões de reais do que o BNDES emprestar, o BNDES pode emprestar tendo perda, com um subsídio que o Tesouro iria cobrir esse subsídio. Em 2010, quando a economia já tinha retomado a trajetória de crescimento, ao invés do governo diminuir o subsídio, o governo aumentou o subsídio e aumentou o programa. Um programa que em 2009 era 44 bilhões de reais, no final de 2015, esse programa tinha se transformado em um programa de 400 bilhões de reais, com subsídios. Um programa de 400 bilhões de reais com subsídios, alguém paga a conta. O subsídio que o Tesouro paga, quando o banco empresta um juro muito baixo, que tem perda, esse subsídio é pago como uma despesa primária, uma despesa que concorre com as demais despesas do governo federal em saúde, educação, segurança, etc. Novamente, quer dizer, se a economia estava se recuperando, era o momento para o governo reduzir subsídios e reduzir repasses do Tesouro para o Banco Público, para o BNDES. Ao invés disso, o governo aumentou. Sucessivamente, o governo foi fazendo medidas, novamente, com o intuito de promover crescimento, mas que não davam resultado. Quando essas medidas não davam resultado, o governo anterior apostava mais ainda em subsídios e mais ainda na expansão do crédito. Por exemplo, o setor de energia, o setor de petróleo e gás. Setor de petróleo e gás, o que interessa para um país, se ele tem uma reserva grande de petróleo, é tirar do fundo do mar aquele petróleo e vender. Se ele quer usar o recurso do petróleo para investir em saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, etc., ele pode fazer isso tributando. Ele pode, inclusive, aumentar a tributação. Mas o que a gente fez não foi isso. A gente criou uma espécie de conteúdo local, uma reserva de mercado para a Petrobras, que era uma empresa muito competitiva. Ao invés disso, e ao mesmo tempo, o governo falava que o setor de etanol é importante para o país e congelava o preço de gasolina. E atrasava as correções do preço de gasolina, causando um desequilíbrio financeiro muito grande na Petrobras, que ia perdendo sua capacidade de investimento. Esses erros sucessivos, hoje em dia, na década de 70, já era muito difícil entender setores econômicos. Hoje em dia é muito mais difícil, porque os setores econômicos, o setor econômico, para ser competitivo, ele tem uma complexidade e uma relação com o resto do mundo que é muito difícil um governo controlar isso. Na medida que o governo começou a fazer esse tipo de controle, o resultado foi que, ao invés da Petrobras ter mais dinheiro para investir, a Petrobras começou a ficar mais endividada, sem dinheiro para investir, pagando muito caro para os seus fornecedores e alterando toda a curva de produção do petróleo. Foi elaborado um Plano Nacional de Educação
que fazia previsão que o Brasil, até 2024, gastaria 10% do PIB com educação. O Brasil gasta com educação, no setor público, entre 5,5% e 6 pontos do PIB. Como é que o Brasil teria condições de ter esse acréscimo de quase 5 pontos do PIB, de 4,5% a 5 pontos do PIB, no gasto com educação até 2024? O grande recurso seria o recurso do petróleo, que simplesmente isso não vai mais ocorrer, porque a Petrobras está com a curva de produção atrasada, a Petrobras está fazendo um grande esforço para vender ativos, para reduzir endividamento, para retomar sua capacidade de investimento. Todo o plano de investimento da Petrobras foi reduzido justamente porque a empresa ficou sobreendividada. Algo parecido ocorreu no setor elétrico. Mas essa história do país, a história de sucessivos erros de política econômica, que o impacto disso no crescimento da economia, na queda do crescimento da economia, foi muito maior do que todos nós esperávamos. Simultaneamente a isso, há erros de política econômica que levaram à queda da produtividade e à queda do crescimento da economia. Com o crescimento menor da economia, isso impactou também na receita do Estado, na receita do governo federal, consequentemente na receita dos estados e na receita dos municípios. Principalmente alguns estados do Nordeste, como é o caso de Pernambuco, Bahia e Ceará, são muito dependentes do fundo de participação dos estados. Quando a arrecadação federal de impostos cai, automaticamente isso leva a transferências menores para estados do Brasil, em especial estados que o FPE é importante, como é o caso de Pernambuco, Bahia e Ceará. E a queda do crescimento teve um outro problema. Se do ponto de vista de arrecadação o governo deixou de arrecadar, ou melhor, a receita deixou de crescer ao ritmo que crescia antes, do ponto de vista da despesa, a despesa continuou no mesmo ritmo de crescimento. Por quê? Porque, tradicionalmente, no Brasil, primeiro, a gente tem uma questão estrutural. Desde o início dos anos 90, no caso do governo central, quando eu olho a trajetória do crescimento das despesas, sem incluir a conta de juros, em média, a despesa do governo federal cresceu mais ou menos, desde 95, que é os dados mais confiáveis, 6% real ao ano. Ou seja, todos os anos, a despesa pública do governo federal, sem incluir a conta de juros, cresceu acima da inflação, em média, 6% ao ano. Em um país que a despesa cresce, em termos reais, 6% ao ano, para o peso do setor público não aumentar, o PIB teria que crescer 6% ao ano. Só que de 95 até 2011, 2012, o PIB cresceu menos da metade disso. O resultado foi que a despesa pública sobre PIB aumentou. Se a gente olha os dados dos presidentes da República do Brasil, desde o início dos anos 90, sem exceção, nenhum deles conseguiu reduzir o gasto público. Todos os presidentes da República, quando eles deixaram o Palácio do Planalto, o gasto público no final do mandato dele era maior do que no início do mandato dele. Isso é algo quase contínuo, que foi agravado no período recente. Por quê? Porque a gente teve a queda de arrecadação e, apesar do crescimento menor do PIB, a despesa continuou crescendo no mesmo ritmo. Para os senhores terem uma ideia, vamos olhar uma despesa que é importante, que hoje é metade do gasto público federal, que é a despesa com previdência. O INSS, a despesa de previdência privada, não estou incluindo funcionários públicos, o INSS gastava em 2002 o equivalente a 5,9% do PIB. Em 2014, 12 anos depois, essa despesa tinha crescido 1 ponto do PIB, tinha crescido para 6,9% do PIB. Nos últimos 2 anos, 2015 e 2016, no final desse ano, essa despesa terá crescido de 6,9% para 8,1% do PIB. Ou seja, em 2 anos, nós teremos um crescimento um pouco maior do que o que antes levou 12 anos para ocorrer. E a tendência, se olhar os próximos 10, 15, 20, 30 anos, a tendência é a despesa com previdência no Brasil crescer num ritmo ainda mais acelerado. Por quê? Porque o Brasil está passando por um processo de envelhecimento muito rápido, um processo de envelhecimento que em 30 anos levou na Europa para ocorrer 80. O que é esse processo de envelhecimento muito rápido? É o seguinte, se a gente olha a pirâmide populacional do Brasil, você coloca na base as pessoas mais novas e no topo as pessoas de idade maior. A pirâmide do Brasil era exatamente uma pirâmide em 1950 e em 2010. A estrutura populacional do Brasil, nos últimos 60 anos, pouco alterou. Só que nos próximos 30 anos, essa pirâmide do Brasil vai se transformar em um navio.
ela vai se alterar radicalmente. Por quê? Porque a proporção de pessoas no Brasil com mais de 65 anos de idade, nos próximos 30 anos, vai triplicar. O que é que significa isso? Significa que o Brasil, daqui a 30 anos, não é daqui a 40, 50, 60 ou 100 anos, é daqui a 30 anos, o Brasil não mais será um país jovem. Daqui a 30 anos, o Brasil terá a mesma estrutura demográfica de um país como o Japão hoje, que é um dos países do mundo com a maior proporção de pessoas acima de 65 anos. Vocês vão me perguntar, e qual o problema com isso? O problema é o seguinte: uma das economias que mais cresceu e que mais teve transformação estrutural na segunda metade do século XX foi justamente o Japão. Só que o Japão, quando ele ficou velho, ele perdeu a capacidade de crescer. O Japão, de 1990 até 2015, a economia japonesa, que era uma das que mais crescia no mundo, a economia japonesa, que é a indústria que levou os Estados Unidos a proteger o setor automobilístico na década de 80, com medo da competição do Japão, essa economia de grandes empresas, que era tão produtiva, essa economia, ela não conseguiu manter o ritmo de crescimento quando envelheceu. De 1990 a 2015, o Japão cresceu, em média, por ano, 0,8% ao ano. Só que quando o Japão ficou velho, o Japão já era um país rico. Qual é o grande desafio do Brasil? O grande desafio do Brasil é que daqui a 30 anos nós seremos uma economia de estrutura demográfica semelhante ao do Japão, sem ser um país rico. Se hoje eu tenho no mercado de trabalho 9 pessoas para cada uma pessoa acima de 60 anos, daqui a 30 anos eu terei mais ou menos 3 pessoas para cada uma pessoa acima de 65 anos. Hoje, o que é produzido por 9 pessoas, 8, 9 pessoas, daqui a 30 anos terá que ser produzido por 3 pessoas. Então, nosso desafio de fazer as coisas corretas, melhorar a educação e inovação, é tremendo, porque se o país não fizer isso, nós corremos o risco de nos tornarmos um país velho, com a capacidade de crescer bem menos do que a nossa capacidade de crescimento recente, sem ter sido ainda um país rico. Esse é o desafio. Por que eu falo tanto da Previdência? Porque na questão fiscal, e aí vamos números, a questão fiscal do Brasil teve uma piora recente, muito rápida. Em 2011, o Brasil tinha um superávit primário, quer dizer, quando eu pego tudo que o governo, setor público arrecada e tudo que ele gasta, sem colocar a conta de juros, nós tínhamos as contas no azul. Nós tínhamos um superávit primário de 3% do PIB, que é mais ou menos perto de 200 bilhões de reais em valores de hoje. Se eu colocasse a conta de juros, o setor público brasileiro ele tinha um desequilíbrio, ele tinha um déficit nominal de 2,5% do PIB. 2,5% do PIB é algo como 250 bilhões de reais hoje, que não é nada absurdo. 2,5% do PIB, do déficit nominal, não tem problema algum, era um déficit nominal compatível com a queda da dívida sobre PIB. Quando a gente fala em setor público, ao contrário de família, setor público ele pode ter dívida. O que ele não pode ter é uma dívida muito alta e numa trajetória explosiva, e que é exatamente o caso do Brasil hoje. Essa dívida bruta do Brasil, tudo que o setor público do Brasil deve, que em 2011 e 2013, em 2013 era 51% do PIB, é hoje 70% do PIB. Cresceu quase 20 pontos do PIB em 3 anos. E quando a gente olha para frente, sem os ajustes, essa dívida continuaria crescendo. Vocês vão me falar, mas 70% do PIB é alto ou baixo? Se o Brasil fosse um país desenvolvido, 70% do PIB não seria algo preocupante, porque o endividamento médio das economias ricas no mundo é mais de 100% do PIB. Só que o Brasil não é o Japão, o Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é a Inglaterra, nem tampouco os Estados Unidos. Nesses países, o governo consegue se financiar por 10, 20, 30 anos com um juro real próximo de 0. As pessoas, inclusive, muitas vezes, compram um título do governo com juro real negativo. Você compra um título que daqui a 10 anos o que você vai receber é menor, é um valor menor do que você pagou hoje pelo título. Isso não acontece no Brasil. E isso não acontece em nenhuma economia emergente. O endividamento médio dos países emergentes, que é o grupo que o Brasil participa, é 47% do PIB. Então, nós temos uma dívida que, para o nosso nível de desenvolvimento, ela é excessivamente alta. E o que preocupa é que, além dela ser alta,
O custo é elevado. Por que o custo é elevado? É por maldade do Banco Central? Não, porque o Brasil também é um país que tem inflação elevada. A inflação média do Brasil de 2011 a 2014, tirando 2015, que você teve aquele reajuste de preços administrados, a inflação média do Brasil foi 6% ao ano. 6% ao ano, no mundo que você tem países com inflação próximo de zero, é uma inflação extremamente elevada. Então, um dos motivos do juro no Brasil ser alto é também porque nós temos uma inflação muito elevada, além do histórico de calotes. Aí vocês vão me falar o seguinte, mas que história de calote é essa? Bom, o que foi o Plano Collor? Vários dos senhores aqui vivenciaram o Plano Collor. O que foi o Plano Collor? Todo mundo que tem dinheiro nos bancos, você pode sacar até um determinado valor. Acima daquele valor, o dinheiro vai ter que ficar compulsoriamente depositado, o governo vai definir quanto vai dar de correção monetária, e depois de alguns anos vocês pegam de volta. Isso é um calote. Isso é um calote. Início dos anos 80, tinha um título muito comum no Brasil, que era título com correção cambial. Como várias pessoas achavam que o Brasil teria, o cruzeiro ia perder valor em relação ao dólar, as pessoas compraram títulos com correção cambial. Quando foi dada a max desvalorização do cruzeiro, no início dos anos 80, no mesmo dia o governo baixou um decreto falando o seguinte: essa max desvalorização, só uma parcela dela o governo vai repassar para os títulos que têm correção cambial. Isso é calote. Regras que ficam constantemente mudando de pagamento de precatórios. Regras diferentes. Alguém tem uma dívida a receber de um governo. Se aprova uma lei falando e quanto tempo o governo vai pagar aquela dívida, em quais condições. Isso é uma espécie de calote. Então, a tradição, infelizmente, a nossa tradição em relação à dívida é uma tradição recorrente de mudar regras que o mercado interpreta como calote. Por isso que é tão arriscado emprestar para o Brasil. Ninguém topa emprestar para o Brasil por 10, 15 anos a um juros muito baixo. Em geral, a nossa dívida ela tem um prazo muito curto e é cara. E 25% da nossa dívida, um quarto da nossa dívida, que é superior a 4 trilhões de reais, ela é financiada praticamente a cada 3, 4 meses, que são as chamadas operações compromissadas do Banco Central. Então, no Brasil tem uma dívida muito alta, muito cara. Se a gente compara com o resto do mundo, no nosso grupo de países, essa dívida é muito alta, e o problema é que essa dívida está numa trajetória de crescimento. Por quê? Porque hoje as nossas contas estão em vermelho. Se eu tiro a conta de juros, pagamento de juros, eu tenho um buraco de 170 bilhões de reais, que é 2,7 pontos do PIB. Se eu coloco o pagamento de juros, esse buraco vai para quase 600 bilhões de reais, quase 10% do PIB. Isso é um desequilíbrio fiscal muito sério. É semelhante ao que ocorreu em países como Portugal, Irlanda, Espanha, Grécia, no período recente, em 2008 e 2009, depois da crise financeira mundial. Esse é o ponto de partida. Quer dizer, o que fazer? O que fazer é muito simples. A situação fiscal, a gente tem que resolver esse problema fiscal. Não significa tornar uma conta que é deficitária necessariamente uma conta superavitária no ano seguinte, porque isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque a estrutura do gasto público ela é muito engessada por culpa, não de um governador, de um prefeito ou de um presidente da República, por culpa nossa como sociedade, que através dos nossos representantes definimos as regras pelo Congresso. Então, um governador, ele não tem como cortar o gasto público rapidamente de um ano para o outro. Em geral, quando qualquer ente da federação, município, estado ou governo federal, ele tem que fazer um ajuste fiscal muito rápido, a única variável de ajuste que ele tem é o investimento público. Sendo que o nível de investimento público já está muito baixo. O investimento público dos estados no ano passado tiveram um corte de 46%, da União mais ou menos em torno disso. A situação fiscal é tão grave que se o governo federal decidisse o seguinte: daqui para frente o governo federal não vai mais investir, o governo vai investir zero. Se o governo federal tomasse essa decisão hoje, que daqui para frente não teria mais investimento, mesmo assim, nós ainda teríamos um déficit de mais de 100 bilhões de reais, sem incluir a conta de juros. Logo, dado essa situação, a única forma de fazer um ajuste fiscal no Brasil
é um ajuste gradual que sinalize para o mercado que o país vai controlar o crescimento da sua despesa. Esse país, que a despesa pública crescia nos últimos 25 anos, em termos reais, 6% ao ano, passaria a ter, por um período de 10 anos, crescimento real zero da despesa primária. A partir do 10º ano, essa regra pode ser modificada, mas até lá, nós faríamos um esforço para ter um crescimento da despesa primária zero. O que isso significa? Isso vai significar, entre outras coisas, primeiro, que o setor público terá que ser muito mais eficiente. O setor público terá que rever programas que não funcionam. E esses programas que não funcionam precisam ser descontinuados. Programas que funcionam devem ser ampliados. O que será prioritário? Quem vai definir prioridade é o Congresso. Algumas pessoas me perguntam e ficam assustadas com o fato de, mas no Congresso há um lobby muito forte de grupos poderosos. Qual é o problema? Em todo lugar do mundo há lobbies muito fortes de grupos poderosos, mas cabe aos congressistas explicitar esses lobbies e aos jornalistas divulgarem. Vai ser muito difícil os congressistas, daqui para frente, aumentar subsídio, ao invés de aumentar recursos para a saúde e a educação. Então, nós teremos uma discussão séria de orçamento. A discussão de orçamento, nos últimos anos, foi uma discussão não muito transparente. Eu vou explicar por quê. Porque, simplesmente, a regra na discussão do orçamento era, para cada R$1 de despesa, eu tenho que definir R$1 de receita. Então, em geral, no Congresso, se aumentava a projeção de receita para se aumentar a despesa. Para os senhores terem uma ideia, o orçamento que foi aprovado para esse ano, ele fazia previsão que a receita do governo teria um crescimento de 180 bilhões de reais, um crescimento de 2 pontos do PIB em um ano de recessão. Isso nunca aconteceu no Brasil. A receita do governo nunca cresceu mais de 1 ponto do PIB em toda a história pós-Constituição. Como é que em um ano de recessão a arrecadação ia crescer 2 pontos do PIB? Foi um orçamento fictício. E esse orçamento, quando foi revisado, mostrou um déficit de 170 bilhões de reais. Daqui para frente, não. A despesa, o crescimento da despesa, ele está dado. Com a PEC 241, que é agora a PEC 55 no Senado, que será submetida à votação amanhã, a partir de agora, nós sabemos qual é a regra do crescimento do gasto. E o Congresso não terá nenhum incentivo para superestimar a receita, porque qualquer aumento da projeção de receita não poderá acomodar um crescimento da despesa que está dado. É uma situação, é um ajuste que poderia ter sido feito de forma diferente se nós tivéssemos feito o ajuste há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, não seria necessário, talvez, a PEC 241 nesses moldes, mas nós não fizemos o ajuste. A verdade, o fato é que o Brasil hoje é um país com desequilíbrio fiscal enorme, mas, novamente, 170 bilhões, incluindo a conta de juros, quase 600 bilhões, e esse país está com a trajetória de crescimento de dívida que precisa ser alterada. E é um ajuste fiscal muito gradual, não vai ter corte de programas no próximo ano. É um ajuste fiscal que o governo vai controlar o crescimento da despesa. Quando a economia voltar a crescer, como se espera já para o próximo ano, a despesa sobre o tamanho da economia, sobre o PIB, ela vai gradualmente se reduzindo. E aí a gente vai fazer o ajuste fiscal. Um ajuste fiscal que é muito gradual, que vai levar de 8 a 10 anos. O Brasil, no próximo ano, terá suas contas no vermelho. O Brasil, em 2018, terá suas contas no vermelho. A conta só volta a ficar azul. A gente só volta a ter superávit primário em 2019. Então, é um ajuste muito gradual. A parte boa desse ajuste gradual é que o mercado está aceitando esse ajuste gradual. O risco Brasil, desde maio, já caiu 250 pontos base. A gente vinha com a trajetória, o Banco Central, na última reunião, já reduziu os juros, então o mercado aceita esse ajuste, mas para esse ajuste ser factível, a gente vai ter que entrar na outra parte, que é a reforma da Previdência. Não faz o mínimo sentido, fazia sentido talvez na década de 70, quando, em média, as mulheres brasileiras tinham 6 filhos. As mulheres brasileiras hoje, em média, têm menos de 2 filhos. Nesse novo país, não faz sentido que as pessoas tenham menos filhos e vivem muito mais, um país que, a partir de 2040, a população vai começar a cair. 2040 está próximo, 2040 é daqui a 24 anos. Daqui a 24 anos, a população brasileira começa a cair, a se reduzir. Neste país, não faz mais sentido as pessoas se aposentarem com 50 anos de idade, ou 50 anos e poucos de idade. Simplesmente, o setor público, ele não suporta. O passo natural, a sequência natural da PEC, do controle do crescimento dos gastos, é a reforma da Previdência, porque, senão,
o gasto com previdência no Brasil ele vai aumentar quase continuamente e até 2060 ele terá crescido mais ou menos 10 pontos do PIB. O gasto com previdência em 2060, sem reforma da Previdência, ele será, independentemente de crescimento do PIB, o gasto com previdência ele será mais ou menos 21, 22% do PIB. Não tem nenhum país do mundo que gaste 20% do PIB com previdência. Nenhum país do mundo. O Japão, que tem um triplo de pessoas idosas que o Brasil, gasta com previdência mais ou menos o que a gente já gasta hoje. Então, a reforma da Previdência é uma aritmética necessária. Não é questão de ser bondoso ou maldoso. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, nós teremos que aumentar a carga tributária em mais de 10 pontos do PIB apenas para pagar o crescimento da folha de aposentados e pensionistas. O fato de eu ter um direito escrito na lei, isso não significa que o governo terá recursos para cumprir o que manda a lei. Olhem o caso do Rio de Janeiro. Olhem o caso do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul mandou um plano de ajuste fiscal para a Assembleia na semana passada, que fala o seguinte: a partir deste ano, o pagamento do 13º, metade do pagamento do 13º ocorrerá até dezembro. A outra metade ocorrerá até outubro do ano seguinte. E essa sistemática será assim até 2020. Então, dado a situação gravíssima, nós teremos que fazer a PEC do controle de gasto e a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, claro, é uma necessidade, porque não faz sentido um país como o Brasil não ter idade mínima. Na verdade, ao contrário de que muitas pessoas pensam, as pessoas mais humildes que trabalham na construção civil, que trabalham no comércio, que não conseguem ter carteira de trabalho assinada por 35 anos, essas pessoas já se aposentam por idade mínima. Essas pessoas, no sistema urbano, aqui no Recife, uma pessoa que não teve 35 anos de carteira de trabalho assinada, um homem, para ele se aposentar, ele precisa ter 65 anos de idade. Então, as pessoas mais humildes já estão submetidas a um regime de idade mínima de aposentadoria. Então, esse é um grande desafio. Feito o ajuste fiscal, a agenda está terminada? Claro que não. O Brasil é um país burocrático. Nós temos uma complexidade tributária enorme. Se você pega duas pessoas que têm a mesma renda, possivelmente elas não têm a mesma carga tributária. Você pode pegar uma pessoa que está no carteira de trabalho assinada que ganha R$30 mil por mês, aquela pessoa paga imposto de 27,5%. Se você pega aquela mesma pessoa com R$30 mil por mês, se ele estiver no Simples ou estiver no lucro presumido, aquela pessoa tem a carga tributária muitas vezes inferior a 15% ou inferior a 10%. Então, quanto você paga de imposto no Brasil depende do seu contrato de trabalho. No resto do mundo não é assim. Uma empresa, o quanto ela paga de imposto depende também do município que ela está localizada, do estado que ela está localizada e do tipo de incentivo fiscal que ela tem. Então, você cria uma briga por subsídios, por regimes especiais de tributação, que nos legou um sistema extremamente complexo e burocrático. É muito difícil um empresário, para cumprir com suas obrigações fiscais, ele leva, em média, mesmo corrigindo os dados do Banco Mundial, que estão superestimados, ele leva mais de 1.000 horas só para cumprir com a legislação de pagar imposto. A média da América Latina é 300 e poucas horas. Então, o empresário brasileiro está submetido a uma carga de burocracia para cumprir com suas obrigações fiscais, que é pelo menos em torno de 4 vezes maior do que a média da América Latina. Tudo isso tem que mudar. Nós precisamos de regras claras, vamos precisar, sim, de uma reforma tributária, de diminuir a complexidade tributária e de avaliar melhor os programas de política pública. Mas tudo isso passa pelo ajuste fiscal, porque se o Brasil avançar no ajuste fiscal e o Brasil adotar os incentivos corretos de promover inovação, melhorar a educação, como o próprio ministro dessa terra tem feito um esforço grande, a consequência natural de um país que faz reformas é mais crescimento e mais inovação. Então, assim, juros no Brasil são altos? São, mas a queda consistente de juros, que a gente chama de juros estrutural, será a consequência do ajuste fiscal. Será a consequência de nós termos sucesso no plano de mostrar para todos que a nossa dívida é alta, mas daqui para frente ela ainda vai crescer um pouquinho, mas ela vai começar a cair. Então, a nossa dívida, quando eu olhar para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20, 30 anos, eu possa ver que ela será menor do que é hoje. Então, se a gente conseguir sinalizar isso, a consequência natural disso, ao longo do tempo, serão juros menores e mais crescimento.
e tem toda essa agenda de produtividade, que também é muito importante, que será fundamental para o que a gente chama do crescimento sustentável do Brasil. Vou terminar dando 2 exemplos de países que nós admiramos, e são 2 países que nunca tiveram milagre econômico. Inglaterra e Estados Unidos. No pós-guerra, Inglaterra e Estados Unidos tinham uma renda per capita, tudo que o país produz, dividido pela população. No pós-guerra, Estados Unidos e Inglaterra tinham uma renda per capita muito semelhante ao que era a renda per capita do Brasil de 2 anos atrás. Como é que Inglaterra e Estados Unidos se tornaram países desenvolvidos? Tem algum período da história da Inglaterra, do pós-guerra, ou dos Estados Unidos, pós-guerra, que esses países cresceram 5, 6 ou 7% ao ano? Não tem. Esses países nunca tiveram taxa de crescimento alta. E como é que esses países, que tinham um nível de desenvolvimento muito semelhante ao Brasil de 2 anos atrás, 3 anos atrás, no pós-guerra, se tornaram desenvolvidos? Porque eles passaram 60 anos consistentemente crescendo em torno de 3, 4% ao ano. 60 anos com crescimento entre 3 e 4%. Então, nosso desafio não é crescer 5, 6 ou 7%. O Brasil não é mais um país predominantemente rural, que quando as pessoas saem da agricultura para a indústria, pode crescer a taxas muito elevadas. O Brasil hoje é uma economia diversificada, e se esse país fizer as reformas necessárias de tal forma que a gente consiga crescer continuamente entre 3 e 4% ao ano, nós nos tornaremos um país desenvolvido com um bem-estar melhor para os nossos filhos e netos. Então, esse é o desafio do país. Será preciso reformas? Será. São difíceis? São, porque grande parte das reformas necessita consenso político. E, para isso, nós temos que explicar para a sociedade as nossas anomalias. Eu brinco falando o seguinte: a reforma da Previdência do governo, que está praticamente pronta, o PowerPoint que explica as mudanças da reforma da Previdência, ele tem 20 slides. Então, é relativamente fácil explicar o que vai mudar. Agora, o PowerPoint que explica como é que funciona a Previdência no Brasil e compara com o resto do mundo, tem 140 slides. Porque nós teremos que explicar para a sociedade o que não é normal. Não é normal as pessoas se aposentarem muito cedo. Não é normal você acumular indiscriminadamente pensão com aposentadoria. Não é normal o recebimento de pensão não estar atrelado ao número de dependentes. Tudo isso terá que ser devidamente explicado. Mas eu confio que, se nós conseguirmos explicar para a sociedade, se criar o consenso político pró-reformas, esse país volta novamente a crescer e ser um país de esperança para todos nós. Obrigado.